Bom, a gente já deu a hora aí, né? Vamos respeitar então o horário para a gente começar. A noite de hoje, então, nós vamos ter então essa palestra online. Eu vou começar, como a gente sempre faz nos nossos dias de palestra, vou fazer uma leitura então de abertura. E aí logo em seguida, então, a nossa irmã Renata, que está aí com a gente hoje, vai trazer a sua palestra. Então vamos lá para a leitura de início aí de ambientação. A leitura que está no livro Vida Feliz, de Divaldo, né? E é o item 58. As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se as perdem. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sob automativos, sem valorizar estes inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos, são tesouros colocados por Deus a teu serviço, e não te dás conta da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão para adquirir outros bens que são secundários. Para a pensar no significado de cada um destes dons e resguarda-os dos fatores que os consomem. Então, com essa leitura, que nós possamos então estar em sintonia com o plano maior, com os nossos queridos irmãos espirituais, Jesus, nosso modelo e guia, Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, para estudarmos um pouquinho mais da doutrina espírita e dos teus ensinamentos, Mestre Jesus. Que nesta noite, mais uma vez, possamos ter aqui com a nossa irmã palestrante boas reflexões que sirvam para esclarecer um pouquinho mais as nossas dúvidas, as nossas aflições, nos acalmar, acalentar os nossos corações para podermos prosseguir com a nossa caminhada. Obrigado, Mestre, obrigado aos irmãos espirituais. Pedimos para que esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje nós temos a nossa irmã Renata, né? A Renata Domingues, que vai trazer o tema Onde estamos edificando a nossa casa, né? Então, Renata, a palavra é sua, tá? Eu só vou te dar uma lembrança aí quando a gente estiver chegando no tempo, porque o Instagram acaba limitando, né, o nosso tempo aqui de uso, tá? Aí qualquer coisa eu vou te avisar, tá bom? Então, tá contigo. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. Eu escolhi esse tema porque eu achei ele bastante interessante. Onde estamos edificando a nossa casa traz menção à fala de Jesus sobre a construção da casa sobre a rocha e a construção da casa sobre a areia. Naquele tempo, né, de Jesus, os povos era comum que edificassem a casa em rochas, em rochedos, ou esculpisse as suas casas nas montanhas de arenito, que existem muitas lá naquela região, como tem na Capadócia até hoje, né? Templos, casas que são abertos à visitação, inclusive são patrimônio histórico mundial. E essa menção da casa na rocha feita por Jesus foi porque eu, na minha humilde interpretação, creio que foi porque era o que de mais sólido eles teriam
comparação, né? Viver numa casa sólida para um povo como os judeus que vieram da peregrinação pelo deserto, era um povo até então nômade, era uma visão de segurança. E aí, hoje em dia, quem frequenta casamentos na igreja católica, principalmente, se usa muito essa passagem. Muitos padres usam para simbolizar a edificação da união entre as pessoas, né? No caso do casamento, uma união, uma edificação sólida, baseada em confiança, amor, respeito. Quer dizer, tem várias interpretações. No caso nosso aqui, de estudo, vamos tentar compreender o que Jesus quis dizer com isso. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele diz que aquele que colocar em prática, que ouvir as suas palavras e colocá-las em prática, vai se assemelhar ao homem prudente que constrói a sua casa na rocha. E aí a gente começa a pensar que hoje em dia, até hoje, as palavras de Jesus estão aí. Passou por todo esse tempo, por todas as divergências do Império Romano, por todas as lutas para se combater, né, aquele Messias que veio e que o povo dizia que era o rei dos judeus, e que durante muito tempo ainda, até que Roma tomasse para si, né, as palavras, os evangelhos e se fizesse possuidor dessas palavras, se tentou muito combater, e elas não caíram, elas estão aí até hoje. Então, a gente tem que pensar que se elas sobreviveram a tudo isso, é sinal que tem toda uma verdade ali que não se conseguiu esconder, né, com todas as tentativas. Elas não caíram no esquecimento porque eu acho que mesmo os homens que não são estudiosos, que não são religiosos, a partir do momento que se propõem a estudar de fato o que Jesus ensinou, ler o Evangelho, buscando se aprofundar, né? Buscando pesquisar o que realmente aquelas palavras querem dizer, ele vai encontrar algum consolo ali, ele vai encontrar coerência naquelas palavras que foram passando através do tempo, a solidez delas, né? E palavras que nos dão esperança, que nos dão conforto até hoje. Então, não teria como ser diferente, na minha opinião, para que a gente hoje pudesse estar aqui estudando isso, né? Estudando todos esses ensinamentos. Jesus deixou para a gente um caminho aberto, digamos assim, para que a gente pudesse realmente alcançar a graça, né? Alcançar a elevação, alcançar a Deus, alcançar um plano maior, enfim, cada um, de acordo com a sua crença, vai denominar de uma maneira diferente. Mas não tem outro caminho que leve a isso, a não ser esse caminho que Jesus nos mostrou, né? E a única maneira de chegar lá é praticando a lei do amor, praticando a caridade, praticando o respeito entre os seres, enfim. Temos um mapa, né? Jesus nos deixou o Evangelho como um mapa. E se a gente parar e pensar no Evangelho como um mapa aberto,
E qualquer pessoa pode abrir, pode ler, pode tentar interpretar, pode tentar pesquisar e tentar aplicar. Esse mapa está ali para todos, né? Não está escondido, não está camuflado, não está ali aberto. E ele nos dá a possibilidade da gente criar em cima desse mapa o nosso roteiro de viagem, porque, na verdade, fomos criados simples e ignorantes, como diz a doutrina espírita, que nos ensina isso a todo tempo, e estamos sobre a lei divina do progresso. Então, que alcancemos esse progresso trilhando um mapa seguro, que foi justamente esse mapa que Jesus nos trouxe, que é o Evangelho. Para todos nós que cremos no Cristo, né, que podemos nos dizer cristãos, independente da interpretação religiosa que cada um siga, no nosso caso aqui somos espíritas, né, todos nós temos dois pontos principais para a gente visualizar nessa caminhada, que é a importância, como o próprio Jesus falou, de colocar em prática os seus ensinamentos, as suas palavras, colocar em prática na vida, né, no dia a dia, e ter sabedoria. O segundo ponto é ter sabedoria e prudência para, ao colocar essas mensagens em prática, ao colocar esses ensinamentos em prática, construir o nosso caráter em cima desses ensinamentos, que são a nossa base, que são a nossa solidez, né? No conceito do Evangelho que Jesus nos deixou, ele nos deixou vários pontos que tornaram para nós espíritas, principalmente, que já estamos conhecendo, tendo uma nova visão desses ensinamentos, ele deixou conceitos que estão lá desde o início. E que, por isso eu falei, qualquer pessoa que queira realmente se aprofundar, estudar, aprender, pode se utilizar deles. Porque nessas palavras de Jesus, ele trouxe, por exemplo, os conceitos de pluralidade dos mundos, né? Quando ele afirma nas suas palavras que há muitas moradas na casa do meu Pai. Não somos só nós aqui, não é só a Terra, não é só esse sistema, não é só a Via Láctea. Há muitas moradas, há muitos mundos habitados, e nós que já estamos buscando esse entendimento, fica mais fácil a gente olhar para o céu e pensar que temos irmãos lá, né? Que temos irmãos em todos os lugares. A vida futura, quando Jesus fala nas suas palavras que é preciso renascer da carne do Travou um pouquinho aí, Renata. Travou? Travou. Porque veio... Oi. A câmera voltou ao contrário. Voltou ao contrário? Agora virou. Virou, estamos chegando. Então, a vida futura, né, que quando ele diz que é preciso renascer da carne e do espírito para ver o reino dos céus, esse renascer da carne e do espírito, que para muitos é difícil compreender, muitos que ainda estão começando a enxergar a vida de outro modo, é difícil compreender, mas chegar ao reino dos céus é uma trilha com muitos degraus. E a gente tem esse consolo de Jesus de saber que nós vamos chegar lá, renascendo. Que aí vem
confirmar e reafirmar o conceito da reencarnação, que ele também deixou para a gente no seu evangelho. Não só nessas palavras, que renascer da carne e do espírito nos elevará ao reino dos céus, mas também quando ele disse aos apóstolos que Elias já tinha vindo e eles não o haviam reconhecido. Então, ele reafirma esse conceito de que existe a reencarnação e que há mais de uma oportunidade de trabalhar aqui na Terra, de aprender, de estar com aqueles com os quais precisamos caminhar, né? A questão da causa e efeito, a lei de causa e efeito, que é uma das leis divinas, quando ele nos diz que a cada um será dado conforme as suas obras, isso é revelador para quem sabe ver, para quem sabe entender, que você não está passando por uma coisa porque Deus te esqueceu, ou porque Deus não pensa, não te olha. Você está passando por uma coisa porque você fez alguma coisa que resultou naquilo. Né? Quando você empurra uma bola que está parada, você tira ela da inércia, a consequência é ela rolar. E aí Jesus nos diz isso. Você não pode plantar uma coisa que colher outra. Você vai colher aquilo que você plantou. O conceito do plano espiritual, eu acho, na minha visão, uma coisa muito legal, quando ele diz que o meu reino não é deste mundo, mas que ele estará conosco a todo momento, que ele estará ao nosso lado sempre, que ele não nos abandonará, que ele estará sempre onde estiver 2 ou mais reunidos, ou seja, nós estamos aqui reunidos, falando em nome dele, falando do evangelho dele, e ele está reunido conosco. Então, isso é uma visão do plano espiritual que existe ao nosso redor. As curas que ele fez pelo magnetismo, pelo poder, né, de dominação das leis do magnetismo que ele tinha, e que ele nos dá esse conforto dizendo que nós poderemos fazer isso que ele faz e muito mais se nós crermos. A questão da humildade, do respeito, do amor, do perdão, quando ele nos ensina amai os vossos semelhantes como a ti mesmo, né? Então, todos esses conceitos estão lá no Evangelho para todos que quiserem ver. E fazem parte de uma revelação que até então o povo não tinha. Eles tinham a crença de Deus, eles estavam sobre a lei mosaica, e não tinham todas essas revelações, porque quando Moisés reuniu o povo e tirou da escravidão, para que eles começassem a entender que Deus era único, que não se podia fazer bezerros de ouro, ou não se tinha necessidade de eleger um Deus para cada ocasião, quando ele tirou esse povo de lá e levou para o deserto, ele teve que camuflar essa questão da espiritualidade estar acompanhando a todos, justamente para que não houvesse essas crendices na época, não se fizesse uma premonição aqui é uma bruxaria, uma premonição ali foi um Deus que falou comigo, enfim. Houve essa necessidade. E Jesus, quando veio, nos trouxe uma outra revelação. Ele não determinou que o que Moisés disse estava errado, ele apenas nos mostrou que a gente tinha que ampliar, já estava na hora, a humanidade já estava pronta naquele ponto em diante para ampliar a sua visão. Então, esses conceitos, essa revelação que Jesus nos trouxe, foi para isso, para que nós começássemos a nos pautar
de uma outra maneira perante a vida. Kai Bar-Schutter traz no livro Parábolas e Ensinos de Jesus o seguinte, sobre a revelação. A revelação contida nos ensinos de Jesus é a base fundamental da religião. Toda moral, toda filosofia, toda ciência tem por base a revelação. Ela é o fundamento de todo o progresso. É a pedra inamovível sobre a qual se ergue o edifício da verdade que abriga a humanidade. Infelizmente, assim não têm se entendido os homens que se constituem guias dos povos, pastores de almas, os dirigentes da opinião pública de todos os tempos. Todos esses edificadores de sistemas filosóficos, religiosos e científicos têm posto de lado a pedra sobre a qual se arrima a verdadeira construção. Por isso, vemos a ciência sem ideal, a filosofia sem lógica, a religião sem provas, sem razão, sem sentimento, agitando a humanidade num desvairamento tão acentuado que se pode contar o número daqueles que procuram orientar-se pela bússola da verdadeira vida. Foi aquilo que eu falei, durante anos, né, se tentou negar, ou camuflar, ou adaptar os ensinamentos de Jesus conforme as necessidades da época. Só que isso não foi possível, porque se tivesse como modificar ou moldar o que ele deixou para a gente, hoje em dia já estaria uma filosofia, um ensinamento perdido. E, no entanto, não está. A gente está com ele aí intacto. Todos os que já têm condição de compreender ou boa vontade de pesquisar, conseguem compreendê-lo. E aí muitas pessoas, hoje, por medo, talvez, da responsabilidade do conhecimento, ou, enfim, indiferença durante a vida, cada um escolhe a sua jornada, né? Graças ao nosso livre-arbítrio, cada um escolhe a jornada que quer trilhar. Muitos esperam realmente chegar um momento oportuno, o momento que eu tiver com tempo para estudar, o momento que eu me aposentar, eu me dedico ao trabalho, no bem, eu me dedico à caridade, quando eu puder, quando eu não estiver trabalhando, ou quando eu não tiver que educar meus filhos, eu me dedico a isso ou aquilo, e não procuram buscar conhecer o Evangelho, não procuram buscar aprender, e isso é muito ruim, porque o Evangelho de Jesus é uma palavra viva, né? Ela está presente até hoje, e tudo que nós precisamos para nós está lá. Qualquer tipo de conselho que a gente precisa está lá para nos orientar. É um evangelho de amor, né? Que realmente vai iluminar as nossas consciências. E aí não precisa esperar nada, né? Tira um tempo, tira uma horinha do dia para ler, para estudar, para entender. Não é difícil. A gente precisa entender que Jesus é um amigo que a gente tem todas as horas. É um amigo que está ali, que a gente pode realmente contar com os seus conselhos. E são os mais sábios que a gente tem para lançar mão, né? Algumas pessoas, com essa questão também de se dedicar ou de se oferecer ao estudo, ao trabalho, acham que não tem capacidade, ou que aquela tarefa não é para eles, ou que aquela não tem tanta importância, enfim. Cada um recebe aquilo que está no seu alcance,
fazer bem feito. E olha que nós temos muitos defeitos, então, se um ou outro serviço aparece, porque a gente tem aquela capacidade dentro de nós. Basta que a gente realmente se dedique, né? Cada um tem na Terra a obrigação de buscar e tentar fazer realmente o que Jesus nos ensinou. Aqueles que colocam em prática, que conseguem, né, que ouvem, que têm ouvidos de ouvir, que têm olhos de ver, são tidos como sábios. Esses são os prudentes, que se orientam pelo Evangelho, que colocam a busca espiritual, o crescimento espiritual, a busca da melhora do caráter, da moral, acima de tudo. E esses têm mais condição de combater as imperfeições que ainda possuem, porque estão realmente atentos a essa oportunidade que Jesus deu, né? E que a gente tem com a nossa doutrina, né, de aprender a fundo, de entender melhor com os ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Todo mundo que se baseia, né, que baseia suas ações, seus pensamentos no respeito, na caridade, na compaixão, no amor, no perdão, nos exemplos que Jesus nos deu, estão propagando, não só aprendendo, mas estão propagando esses exemplos, estão transmitindo para a sua família, para os seus amigos, para os colegas de trabalho, enfim, para quem está ao seu redor. E isso é muito bom, porque mantém viva toda essa dinâmica que Jesus nos convida a integrar. Então, nisso que se constitui a edificação da casa na rocha, é manter vivo a nossa vontade, manter viva a nossa vontade de realmente trabalhar em nós o que podemos ter de bom. Um dos principais pontos que a gente pode fracassar nessa questão é realmente não buscar os conselhos que Jesus nos deixou. Não estudar as suas leis, não estudar os seus exemplos. Nós temos, a partir do momento que temos o conhecimento, nós temos também a obrigação de fazer isso, de estudar, de ampliar a nossa visão, né, que é isso que o Cristo tinha, uma visão ampliada de todos nós. Por isso, ele sabia que nós podíamos receber o seu perdão, mas ele sempre dizia, não peque mais, vai e se mantém firme. Então, ele simbolizou a edificação do caráter humano como se fosse essa casa assentada na rocha, né? Uma casa com base sólida, onde a gente vai ter firmeza para passar pelas tribulações, pelas tormentas, pelas tempestades que a vida traz para a gente muitas vezes, né? E que isso não vai nos abalar. Abalar até vai, mas nós vamos ter firmeza para nos levantar, para nos manter de pé, né? Para continuar, para reconstruir, dependendo da tempestade que tenha vindo, nós vamos ter condições para continuar. E essa lição, ela é bastante atual, principalmente nos dias de hoje, né? Onde nós temos que ter esse pensamento no coletivo, né, de amor, porque todos nós estamos cumprindo essa quarentena
por amor, porque nós estamos nos protegendo só? Não, nós estamos protegendo quem está ao nosso redor também. Então, é muito importante saber que tudo isso tem um propósito, né? Jesus nos ensinou que o amor vence tudo. A fé transporta as montanhas. E a gente precisa não tomar cuidado para que a nossa casa não esteja lá no meio da areia, onde pode ruir, pode se movimentar, pode abalar a estrutura, pode rachar, né? Por isso essa figura que ele nos deu tão nítida da construção sobre a rocha. Não podemos esquecer que os valores que nós agregamos, essa construção que nós estamos fazendo dos nossos valores, do nosso caráter, da nossa moral elevada, esses valores são o que nós vamos levar quando formos daqui. Então, se for sólido, realmente vai nos beneficiar muito durante toda a nossa jornada, né? Vai nos poupar sofrimentos, vai nos poupar aborrecimentos, vai nos poupar ter que refazer coisas, ter que ressarcir débitos, a partir do momento que nós aprendermos isso. A construção do caráter, ou a melhoria do mesmo, não é só ter boas intenções, ele é um esforço mais profundo. Boas intenções a gente deve ter, mas tem que se aprofundar mais nas ações, nos pensamentos, né, em vencer os nossos ímpetos de responder uma ofensa, de xingar no trânsito, de dar o troco quando a gente se sente magoado. Enfim, a coisa é mais profunda que isso, né? Precisamos não deixar que essas coisas que são as areias que estão ao nosso redor continuem ali, para que a gente não deixe a nossa estrutura sobre aquela areia que é movediça, né? Porque a mágoa, a raiva, o ato impensado não deixa de ser uma areia movediça que vai nos levar para o fundo, que vai nos tirar do nosso prumo e que uma hora a gente vai ter que encarar e consertar aquilo. E aí, como é que a gente quer a nossa casa no futuro? Como é que a gente está construindo ela? O que a gente precisa para construir, né? Edificar uma casa de modo seguro e adequado é uma meta do progresso espiritual. Todos nós vamos ter que edificar o nosso moral, o nosso caráter de modo elevado. Demore ou não, todos nós vamos ter este trabalho para fazer. E aí, para que essa solidez seja alcançada, a gente precisa de componentes selecionados. A gente precisa lembrar que tem pedras que servem para construção, tem pedras que não, tem pedras que só servem para calçamento de rua. Tem árvores, por exemplo, que nos alimentam com frutos, tem outras que nos curam doenças com as suas propriedades, né? E não dão frutos, enfim. Cada material tem o seu elemento e a sua função. E aí a gente precisa selecionar os elementos que a gente quer para a nossa construção íntima. Ter disposição para esse trabalho, porque é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. E perseverança. Não podemos desistir nunca,
independente do que aconteça. Caiu, levanta. Caiu a parede, levanta de novo. Isso acontece, gente. Quando eu estava construindo a minha casa, a parede do meu telhado, que ia sustentar o meu telhado, caiu todinha. Acontece com a gente também, cai. Mas a gente tem que reconstruir. E ter um projeto definido do que a gente vai fazer. Esse projeto a gente pode montar em cima daquele mapa que Jesus deixou para a gente, né? Um mapa de um terreno que a gente tem para percorrer, onde a gente pode ver quais vão ser as inclinações daquele terreno, onde é melhor para a gente fincar a nossa pedra fundamental. E tudo isso tem que ser bem pensado, tem que ser bem calculado, para que a gente não tenha que voltar e refazer, e refazer, e refazer. A gente sabe que construir é trabalhoso, mas não podemos esquecer que reformar dá muito mais trabalho. Então, é muito importante que a gente tenha vontade firme na hora de pegar e botar a mão na obra. Porque sem vontade não se faz nada, né? Sem a nossa vontade de pôr em ação as palavras de Jesus, os seus conselhos, sem a nossa vontade de eliminar de nós aquilo que só nos machuca, né? Guardar mágoas, ser ciumento, que muitas vezes traz brigas, né, ao nosso redor, ou que nos deixa cabisbaixos, melancólicos, enfim. Tudo o que nós precisamos, a gente precisa de vontade para botar na nossa construção. Porque é fundamental a gente lembrar que não se tem novos resultados continuando com velhos hábitos, né? A gente precisa modificar os nossos velhos hábitos, acabar com eles, criar pouco a pouco hábitos novos, para que a gente possa realmente construir esse novo caráter, né? Essa nova moral que vai nos elevar, que vai nos levar para perto de Jesus, para perto de Deus, né? Que vai nos elevar na nossa jornada. E aí, eu tô acabando já. Nós temos mais 5 minutos. Então, esse é o texto final que eu separei, que eu adoro esse livro, Vivendo o Evangelho, que tem várias mensagens do Evangelho, de cada item do Evangelho, só que nos coloca numa visão atual dos itens desses Evangelhos, e André Luiz deixa uma mensagem para a gente, não desanimar, que é assim: tente de novo. Não é sempre que você consegue colocar em prática as lições evangélicas, mas insista e tente de novo. O fracasso é humilhante, você se abate, mas tenha coragem. A doença é difícil, você fraqueja, mas conserve a fé. O ataque é grave, você reage, mas esqueça a ofensa. O orgulho é grande, você se frustra, mas tenha humildade. A agressão é dolorosa, você se revolta, mas utilize o perdão. O egoísmo é tirânico, você se desanima, mas faça a caridade. O ódio é deprimente, você se perturba, mas lembre-se do amor. Não edifique seus ideais sobre a areia instável dos interesses mundanos, mas construa sua vida sobre o alicerce firme dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho é a rocha e você é a casa. E com isso eu termino, espero que tenha
sido clara no que eu estudei, né? E agradeço a compreensão, porque foi a minha primeira vez, estou estreando e estava um pouquinho nervosa, sem saber como ia ser. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu estudei e a visão que eu tive sobre o estudo e o que eu queria passar para vocês. Muito bom, Renata. A gente te agradece aí pelas suas reflexões da noite, né? Então, só temos a te agradecer, tá? E agradecer também todo mundo que participou com a gente aí na noite de hoje, né? Sim. É sempre muito bom a gente poder dar continuidade nas nossas palestras, assim, online, né? Uma vez que nós não estamos podendo nos reunir. E só queria lembrar uma coisinha, né? Que a gente fala isso em todas as palestras, né? Que é o palestrante, né? Que traz o estudo aqui, ele é um ser humano igual a todos nós, tá? E ele traz dentro do seu estudo aqui, que ele fez com tanta dedicação, né? Aprofundou o seu estudo. Se alguém aqui, né? Que assistiu a palestra aqui ao vivo, ou se vier a assistir o vídeo, tiver em discordância de algo que foi falado aqui, né? Procurem estudar, né? A gente sempre indica isso, procurem aprofundar um pouco mais as suas dúvidas através do estudo, porque a doutrina espírita é isso, né? A doutrina espírita é uma doutrina que preza muito pela filosofia, religião e ciência. Então, a gente deve sempre se basear nesses três aspectos e como ciência, né, desses tripés da doutrina espírita, é uma coisa que precisa ser sempre estudada. Então, a gente sempre indica isso, tá? Então, mais uma vez, Renata, te agradecer aí pelas suas reflexões, pelo seu estudo, pelo seu tempo, tá? Você quer fazer a prece de encerramento? Se sente Posso à fazer, vontade? Então tá posso bom. Então a fazer. gente agradece aí a todos pela presença, por ter estado conosco, e aqueles que porventura vierem assistir o vídeo também, que façam um bom proveito. Então, Renata, por favor. Então, vamos lá. Aproveitando esse momento que estamos reunidos aqui no mesmo propósito, em pensamento, que possamos elevar esse pensamento ao Pai, agradecendo por mais um dia, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, de poder abrir as nossas consciências para as palavras do Mestre, que sejamos abençoados em nossos esforços, que sejamos merecedores, através dos nossos esforços, da misericórdia do Pai, da misericórdia de Jesus, do seu amor infinito por nós, do trabalho dos irmãos espirituais que estão na seara do Mestre, nos amparando nesse momento, nos trazendo conforto, nos trazendo os fluidos necessários para passar por todo esse processo, e todas as nossas orações possam se expandir, levando também ao redor de nós, ao nosso planeta, amor, vibrações de paz e de esperança num futuro melhor. Como o Mestre nos disse, está sempre conosco, que saibamos confiar em todos os momentos na sua presença ao nosso lado. Que possamos terminar esse dia com essa paz, com essa segurança de estarmos ao lado de Jesus. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, uma boa noite a Obrigada. todos. Boa noite a todos. E vamos cumprir a nossa quarentena. Isso Por aí. amor a todos nós. Boa Isso aí. noite. Muita luz e muita paz. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.